Olá, meus irmãos, graças a Deus, mais uma oportunidade que temos de ouvir a palavra do nosso Deus, essa palavra que é poderosa para salvar a nossa alma, palavra pela qual o Espírito Santo opera para nos trazer a fé em Cristo. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A nossa oração é que o Senhor use essa pregação para falar ao seu coração, trazer mudança para a sua vida, sobretudo conduzir você a uma vida de fé e confiança na pessoa bendita de Cristo, como seu único e verdadeiro Salvador. Nós vamos ler a palavra de Deus na carta de Paulo aos Filipenses. Eu quero fazer aqui duas leituras da palavra do Senhor. A primeira delas no capítulo 1, se você tiver com a sua Bíblia. Filipenses 1, 17 a 21. Não, Filipenses 1, 19 a 23. Quero que você preste atenção principalmente no verso 21, onde Paulo diz assim, Filipenses 1, 19 a 23. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Vamos ouvir também o apóstolo Paulo, nessa mesma carta, no capítulo 3, ele fala assim do verso 19 a 21. Vou ler do 17 ao 21. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Amém. Tem aqui a leitura. Queria ler também uma pergunta do nosso catecismo. Pergunta Dia do Senhor 22, a pergunta 57. Diz assim: que consolo lhe traz a ressurreição do corpo? A resposta: que depois desta vida, não apenas a minha alma será levada imediatamente para Cristo, o meu cabeça, mas que também esta minha carne, ressuscitada pelo poder de Cristo, será reunida à minha alma e feita à semelhança do corpo glorioso de Cristo. Amém. Amados no Senhor Jesus Cristo, prezados ouvintes da palavra de Deus, o apóstolo Paulo escreveu a sua carta aos Filipenses da prisão. E naquela condição de prisioneiro, Paulo ele sabia que duas coisas podiam lhe acontecer: ou ser liberto da prisão e continuar pregando o evangelho, abençoando as igrejas com a sua obra missionária, ou ele seria sentenciado à morte, condenado
a morte. Agora, Paulo, ele não está ansioso ou desesperado com o que vai lhe acontecer. Ele sabe que a vida dele, o futuro dele, está nas mãos de Deus. E Paulo, irmãos, ele até expressa aqui na leitura que fizemos em Filipenses capítulo 1, ele até expressa o desejo de permanecer um pouco mais entre os irmãos para ajudar a igreja de Cristo a crescer na fé. Mas, por outro lado, Paulo também afirma que deseja partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Perceba, meus irmãos, que a principal preocupação do apóstolo Paulo aqui, estando em liberdade ou sendo condenado à morte, é engrandecer o nome de Cristo. Porque a preocupação de Paulo é glorificar a Cristo na vida ou na morte. Ele não está preocupado em simplesmente continuar vivendo ou se ele vai morrer depois da prisão, mas ele quer engrandecer a Cristo na vida dele, ou pregando e dando testemunho de Cristo, evangelizando aquelas cidades do Império Romano, ou morrendo e partindo para estar com o Senhor na glória. É por isso que Paulo vai dizer aqui, meus irmãos, no verso 21, Filipenses, ele vai dizer: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então é assim que Paulo encara a sua vida. Essa é a sua confissão de fé. Viver para Cristo e morrer é lucro, é uma vantagem, porque vai estar com Cristo. Então, Paulo, ele quer continuar vivo para servir a igreja, mas ao mesmo tempo também ele expressa a sua confiança de que depois da morte, ele vai estar com o Senhor na eternidade. Essa é a confissão de todo verdadeiro crente. O crente, ele confessa que depois da morte, ele estará com Cristo. E nós vamos olhar duas coisas aqui, meus irmãos. Primeiro, a atitude que um cristão deve ter em relação à morte. E segundo, a situação do crente depois da morte. O crente confessa que estará com Cristo depois da morte. Mas qual é a atitude que ele deve ter diante da morte? Meus amados, nós conversamos sobre vários assuntos com nossos amigos, colegas, familiares. Falamos sobre os nossos planos para o futuro. Falamos sobre política, educação, esportes. Falamos sobre várias coisas, negócios. Mas se tem um assunto que passa desapercebido em nossas conversas, é o problema da morte. Ninguém gosta de pensar nisso. Porém, esse é um assunto do qual nós não podemos fugir. A morte, ela é uma realidade. É algo que nós estamos vendo acontecer todos os dias. É algo ao qual todos nós que estamos vivos aqui na terra estamos sujeitos. Não importa se você é rico ou pobre, não importa se você é criança ou idoso, negro ou branco, todos nós estamos sujeitos à morte. Os nossos dias estão contados e determinados por Deus. E a palavra ainda diz que há tempo de nascer e há tempo de morrer. Portanto, irmãos, esse é um assunto do qual nós deveríamos cuidar, em dar uma atenção em nossa vida à realidade da morte. Mas a questão é, por que a morte existe? E que atitude você, como crente, deve ter em relação à morte? Irmãos, Deus, Ele não nos criou para morrer. Ele nos criou para viver em íntima relação com Ele, desfrutar da vida com Ele. Porém, por causa do pecado, por causa da desobediência de nossos primeiros pais, Adão e Eva, no paraíso, a morte entrou no mundo. É isso que Paulo diz, o salário do pecado é a morte. Por meio de um ato de desobediência de um homem, veio a morte sobre todos.
A morte, ela faz parte da maldição de Deus sobre este mundo por causa do pecado. Porque quando Adão e Eva pecam, Deus diz para eles, antes de pecar, Deus disse, não coma dessa árvore, porque se vocês comerem, certamente morrerão. E logo depois vem a sentença, vocês são pó e ao pó tornarão. É claro que Adão não morreu fisicamente naquele dia em que ele pecou, mas ele morreu anos depois com a sua esposa Eva, e toda a sua descendência foi morrendo, mas naquele momento ele morreu espiritualmente. Ele se tornou agora um homem inclinado ao pecado, inclinado ao mal, inclinado à inimizade com Deus, a se afastar de Deus. Isso também é uma realidade da morte, não só a morte física, que é a separação do corpo e da alma, mas também a morte espiritual. É aquilo que Paulo diz, que Deus nos deu vida estando nós mortos em nossos pecados. Então todo ser humano que ainda não está em Cristo está morto no seu pecado. Precisa de vida do Espírito Santo. Mas há também aquilo que a Bíblia chama de morte eterna. Apocalipse 20, 14 fala dessa morte que é a condenação no inferno na eternidade. Viver para sempre debaixo do juízo de Deus por toda a eternidade. Então a morte em todos os seus sentidos, física, espiritual, eterna, é uma realidade dura de se aceitar, mas é algo que precisamos admitir, irmãos. A morte existe. A morte está diante dos nossos olhos. Pessoas estão morrendo todos os dias. Isso pode acontecer conosco. Mas o que fazer diante disso? Que atitude o cristão deve ter diante da realidade da morte? Primeiro, como já vimos, você não deve fugir desse assunto, não deve escapar dessa realidade. Tem pessoas que elas não comentam sobre a morte, que elas acham que apenas citar a palavra morte já está convidando a morte para si ou para a sua casa. As pessoas querem viver intensamente a sua vida sem pensar no assunto, fugindo da realidade. Mas a Bíblia diz o quê, meus irmãos? Que a todos os homens está ordenado morrer, e depois disso vem o juízo. Então não ajuda a ter uma atitude de fuga da realidade da morte. Também não ajuda, o cristão não deve ter uma atitude materialista diante da morte. Paulo ele vai falar de pessoas, aqui em Filipenses 3, que tinha como Deus o seu ventre. Ele fala de pessoas que viviam para si mesmo, para os seus deleites, para os seus prazeres. Pessoas que viviam uma vida materialista. Pessoas que queriam aproveitar ao máximo a vida enquanto a morte não vinha para elas. Aqui Paulo está falando de pessoas que não negam a realidade da morte, mas de pessoas que não dão a mínima. O lema de vida delas é apenas este: comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Vamos aproveitar a nossa vida porque vamos morrer de qualquer jeito. Mas é triste pensar assim. É triste para aqueles que pensam dessa maneira, porque Paulo vai dizer, o fim deles é a perdição. Aqueles que têm como Deus o seu ventre, aqueles que vivem para os seus apetites, para os seus prazeres, o fim deles é a perdição. Então você não deve ter essa atitude. Também você não deve encarar a morte com desespero. Muitas pessoas cansadas e aflitas dos problemas da vida, muitas delas têm tentado dar cabo da própria vida, cometer suicídio. Há também outras que entram em profundo desespero e até chegam a blasfemar de Deus quando a morte visita a sua casa, assim como fez a mulher de Jó, quando eles perderam seus 10 filhos num único dia, uma prova dolorosa de Deus para Jó, e a mulher dele pediu para ele amaldiçoar a Deus e morrer. Então isso é uma atitude de desespero. É claro que há uma tristeza, há uma angústia, sim, quando nós perdemos alguém que amamos. Mas, irmãos, o verdadeiro crente, ele sabe, ele crê que a morte daqueles que morrem no Senhor, elas não podem trazer um desespero profundo no nosso coração, porque morrer com Cristo e em Cristo
é incomparavelmente melhor do que continuar vivendo aqui na terra. Então é essa morte que traz tanto desespero para tantas pessoas. Em Cristo, ela se torna algo consolador, abençoador, proveitoso para aquele que crê. Essa morte que é maldição por causa do pecado, para nós que estamos em Cristo agora, ela significa algo precioso aos olhos do Senhor. O salmista vai dizer no Salmo 116:15, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Por que é preciosa? Porque ela é uma passagem para a vida com Deus na eternidade. É aquilo que Apocalipse 14:13 diz também, bem-aventurados aqueles que desde agora morrem no Senhor, porque descansam das suas fadigas e as suas obras os acompanham. Portanto, quando não devemos temer falar da morte, nem fugir da realidade, mas devemos encará-la com paz em nosso coração, com confiança nas promessas de Deus. Devemos confessar a mesma fé de Paulo, que estava todo o tempo diante da realidade da morte. Ele pôde dizer, o morrer é lucro, morrer é vantajoso, morrer é proveitoso para aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Paulo sabia que ia morrer a qualquer momento por causa do Evangelho, como de fato aconteceu, mas isso não o incomodava em nenhum momento. Ele sabia, como ele diz lá em Romanos 14:8, vivendo ou morrendo, pertencemos ao Senhor. E a Timóteo, ele vai dizer essas palavras preciosas. 2 Timóteo, que foi a última carta que ele escreveu da prisão, e logo depois ele foi condenado à morte pelo terrível imperador Nero. Mas olha o que Paulo fala aqui, meus irmãos. 2 Timóteo, ele diz assim, ele diz, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Ele ainda diz no verso 18, o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, era dessa maneira que Paulo encarava a realidade da morte, com essa certeza de que depois que ele combateu o bom combate, depois que ele guardou a fé e completou a sua jornada, o Senhor haveria de recebê-lo em seus braços e levá-lo para o seu reino celestial. Como é que você encara a realidade da morte? Especialmente nesses dias em que temos visto tantas pessoas morrerem, claro, de tantas outras coisas, mas especialmente da Covid-19. Cada dia o número de mortes aumenta. Pessoas jovens, pessoas idosas, ricos e pobres. Como você encara a realidade da morte? Você sabe que a qualquer momento Deus pode tirar você ou a mim da face da terra. Mas como você encara isso? Com medo? Com indiferença? Fugindo da realidade? Ou será que há paz e calma no seu coração? Você se preocupa com esse assunto? Você é alguém que está cada dia se preparando para morrer? Talvez você se pergunte, se preparar para morrer? Sim. Isso é a coisa mais importante que você deve ocupar a sua mente. Como é que eu me preparo para morrer? Não estou aqui me referindo a você fazer um plano funerário, nada disso. Eu estou dizendo aqui que você deve se preparar para morrer, vivendo para Cristo. É isso que Paulo diz, o viver é Cristo. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, para quem vive em Cristo e para Cristo,
Para quem serve a Deus, para quem anda nos caminhos do Senhor, a morte é vantajosa, porque ele caminha para a eternidade. Assim como Paulo, Deus o levará também para o seu reino celestial. Fora de Cristo, sim. Aí sim há motivo para desespero. Aí sim há motivo para preocupação maior, porque morrer sem Cristo, fora de Cristo, não tem vantagem nenhuma. Porque o fim daqueles que vivem para si mesmo é a perdição. Mas que coisa maravilhosa, irmãos, a Bíblia diz: se o salário do pecado é a morte, o dom gracioso de Deus para você que crê é a vida eterna em Cristo Jesus. Se por meio de Adão veio a morte sobre todos os homens, por meio de Cristo veio a vida para todos que creem. Portanto, creia no Senhor Jesus, e você não há que temer as aflições desse tempo, e muito menos a morte. Porque, meus irmãos, nós cremos na ressurreição do corpo. É isso que nós confessamos também cada domingo no credo apostólico. E essa é uma confissão consoladora. Nós cremos que não é assim, morreu, acabou. Morreu, deixou de existir. Não. Morrer em Cristo é consolador. Por duas razões. Primeiro, porque depois desta vida, a minha alma, a sua alma, será imediatamente elevada para Cristo, nosso cabeça, que está no céu. Essa é a primeira verdade que deve confortar o seu coração. Depois desta vida, a minha alma será imediatamente elevada para Cristo, o meu cabeça. Nosso corpo pode descer à sepultura, pode voltar ao pó do qual ele foi formado. Mas naquele período entre o momento exato da nossa morte até o dia da ressurreição final, o dia da volta de Cristo, onde estará a sua alma? No purgatório, se purificando dos seus pecados? Dormindo um sono da alma? Inconsciente, no estado de inconsciência até a volta de Cristo? Não, nada disso. Você estará na presença do Senhor no paraíso celestial. A partir do momento em que você fecha os seus olhos aqui, você o abre na eternidade para contemplar o seu Salvador. Aquilo que Cristo falou, irmãos, aquele ladrão que se arrependeu ao seu lado na cruz, é também verdade para nós hoje. Cristo disse, aquele homem pediu: Senhor, lembra de mim quando vieres no teu reino. Cristo disse a ele: ainda hoje, em verdade eu te digo, ainda hoje, você estará comigo no paraíso. Cristo não falou para aquele homem: olha, você está pedindo para me lembrar de você no meu reino. Então é o seguinte, se você se reencarnar de novo e voltar em outra vida, sendo uma pessoa melhor, não mais roubando e matando pessoas, talvez eu pense em lembrar de você. Olha, se você for para o purgatório, se purificar dos seus pecados, você cometeu tantos crimes, você tem que se purificar, só depois disso é que eu vou lembrar de você no meu paraíso. Ah, não, você precisa dormir um sono profundo. Só depois que você despertar, quando eu voltar, é que eu vou lembrar de você. Nada disso. Cristo disse: hoje você estará comigo no paraíso. Irmãos, que privilégio, que bênção, que gozo para aquele homem ser conduzido à glória, naquele mesmo dia em que ele morreu ao lado do Senhor. Enquanto que o outro, que permaneceu em seu pecado, blasfemando contra Cristo, morreu na sua perdição. Aquele ladrão arrependido, ele foi para a glória, para a presença de Deus. Isso é a promessa do Senhor para nós. Isso é algo, irmãos, maravilhoso, é incomparavelmente melhor. Talvez você queira viver muitos anos aqui na terra,
constituir a sua família, realizar os seus planos, seus sonhos, correr atrás de muitas coisas. Deus pode até nos dar a graça de viver 70, 80, 90, 100 anos. Isso pertence a Ele. Mas isso não é a coisa mais importante. Importante é você, primeiro, viver para Cristo cada dia. E segundo, saber que partir e estar com Ele é incomparavelmente melhor do que continuar aqui na terra. Por que Paulo diz que é incomparavelmente melhor? É claro que, primeiro, porque não haverá mais sofrimento. A luta, a angústia, a dor que aqui padecemos, as enfermidades que aqui nos afligem, isso não mais terá lugar no novo céu e na nova terra, na presença de Deus. Ali não haverá luto, nem dor, nem pranto, porque as primeiras coisas passaram. E isso é maravilhoso. É melhor do que continuar aqui sofrendo. Também vai ser bom porque vamos reencontrar pessoas amadas que se foram antes de nós em Cristo. Amigos, parentes que morreram no Senhor. Isso também vai ser uma coisa preciosa para nós. Mas a coisa mais importante, meus irmãos, aquilo que deve nos motivar a desejar o céu, é a mesma coisa que motivava o apóstolo Paulo. Partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Você não deve desejar o céu primeiramente para se livrar do seu sofrimento, das lutas dessa terra. Você não deve desejar o céu primeiramente porque você vai rever pessoas amadas, mas primeiro e acima de tudo, é porque você vai estar diante daquele que morreu por você, diante daquele que garantiu a sua salvação, diante daquele que derramou o seu sangue para perdoar os seus pecados. Ver o Senhor, abraçar o Senhor, beijar o Senhor, estar na presença dEle. Irmãos, isso é incomparavelmente melhor. Estar com Cristo, o amado da nossa alma, o nosso Redentor, o nosso Salvador glorioso. Por isso a morte é lucro para o crente. Por isso a morte é proveitosa para nós. Ela pode causar, sim, uma certa tristeza, mas isso é superado pela alegria de saber que aqueles que morrem em Cristo, com Cristo, para sempre estarão. Por outro lado, e isso é sério de dizer, a morte não tem nenhuma vantagem, não tem lucro nenhum, não é bênção nenhuma para quem morre na sua rebeldia e na sua incredulidade. Morrer fora de Cristo, irmãos, é algo terrível para você que persiste em seus pecados, que vive como se nada fosse acontecer, principalmente os jovens, que vivem uma vida de vaidade, de orgulho, de egoísmo, de imoralidade. É triste. Mas morrer em Cristo é abençoador. Pense naquela parábola que Cristo falou, daquele ladrão, ou melhor, daquele homem rico e de um outro homem pobre chamado Lázaro. Enquanto Lázaro foi para o seio de Abraão, para o céu, não porque era pobre, mas porque temia a Deus, andava com Deus. Aquele rico se perdeu no seu pecado, porque vivia para si, para suas riquezas, e não para o Senhor. E ali não tinha mais volta, não tinha mais como mudar de um lugar para outro. Por isso pense nisso. Converse e avalie a sua vida. Converse sobre isso com outras pessoas e avalie a sua vida. Irmãos, o problema de muitas pessoas é que estão vivendo apenas para esta vida, não à luz da eternidade. Não há preocupação com a coisa mais importante que é a salvação da sua alma. Por isso é importante pensar nisso. Não se iludir com o mundo e as coisas que o mundo oferece. Porque a recompensa do pecado é uma só, é a morte. Em todos os seus sentidos, física e eterna. Que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma, diz o Senhor Jesus. A pessoa se enriquecer, ficar famosa, ganhar o mundo e depois que ela morre, e aí estará diante do Altíssimo para dar conta da sua vida.
Mas o crente tem essa certeza, o crente tem essa confiança. Eu estarei com Cristo. Morrer para mim é lucro. Não somente porque a minha alma vai diretamente para o céu quando eu morrer, mas porque ela vai estar ali aguardando a ressurreição, a união, a reunião com o meu corpo, para então, com o corpo novo e glorificado, eu viver para sempre na presença de Deus. O Senhor Jesus falou que quando Ele voltar, no último dia, quando Ele retornar no céu, com toda a sua glória, todos os mortos ressuscitarão. Todos aqueles que morreram serão ressuscitados. Mas olha o que ele diz aqui, João 5, 25. Ele diz assim, João 5, 25, ele diz assim: está escrito assim: em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. E ele diz mais, no verso 28 e 29, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida. Os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. Todos vão ser ressuscitados. Mas para quê? Os que fizeram bem, os que andaram com Deus, os que serviram ao Senhor, os que pela graça foram salvos, para a ressurreição da vida, para a vida eterna. Enquanto que os ímpios serão ressuscitados para o juízo, para receber a devida condenação pelos seus pecados. Nós cremos na ressurreição do nosso corpo, meus irmãos. Muitos não acreditam nisso. Muitos não creem que o corpo que virou pó, Deus pode de novo restaurar esse corpo e uni-lo à alma. Mas é o Senhor quem está dizendo, todos os mortos ressuscitarão. Negar isso é negar o poder de Deus e ignorar as Escrituras. Quando Cristo ressuscitou a Lázaro, o seu amigo, outro Lázaro aqui, o seu amigo, irmão de Maria e Marta, ele fez a seguinte afirmação: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente. Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 15, que Jesus é a primícia dos que dormem. Ele é aquele que ressuscitou primeiro e levará outros consigo para esta ressurreição, para a glória. Porque houve pessoas que ressuscitaram antes de Cristo, o próprio Lázaro, mas ressuscitaram e morreram de novo. Ele fala da ressurreição para a glória, a ressurreição na qual ele nos dará um corpo igual ao dele, que não mais sofrerá dores, que não mais estará condenado a pecar ou sofrer qualquer tipo de enfermidade. Um corpo semelhante ao dele, como o próprio Paulo diz aqui em Filipenses, capítulo 3, no verso 21. Ele vai dizer, ele diz no verso 20 e 21, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do seu poder, que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Essa é a promessa de Deus, irmãos. O túmulo não vai reter o nosso corpo para sempre. Esse corpo vai ser ressuscitado para a glorificação. E se você estiver vivo naquele dia, seu corpo também vai passar por uma transformação para se tornar um corpo agora celestial, incorruptível, imortal, semelhante ao corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sei que estamos passando dias difíceis.
tantas pessoas morrendo, a morte também ali chegando no nosso calcanhar, cada dia. Mas, irmãos, não há o que temer. Não há por que você entrar em desespero se você está em Cristo, porque Ele morreu para salvar você, corpo e alma. Nós confessamos que pertencemos a Ele na vida e na morte. Por isso, confie nas promessas do próprio Cristo. Ele prometeu preparar um lugar e voltar para nos receber em sua presença. Ele prometeu que ainda hoje, se morrermos, estaremos com Ele no paraíso. Portanto, creia no Senhor e acalme o seu coração, aquiete a sua alma, console-se nessa verdade bíblica de que o seu destino é a glória com o Senhor Jesus Cristo. Que seja essa a sua alegre confissão de fé. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que seja este o firme desejo do seu coração. Partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Amém. Nós vamos orar, irmãos, e receber a bênção. Pai, nós te damos graças por esse evangelho tão precioso, tão consolador, da certeza da nossa vida depois da morte, da garantia de que estaremos com o Senhor quando deixarmos esta vida, quando a nossa alma se separar deste corpo, que ainda é um corpo de humilhação, mas que pela tua promessa e pelo teu poder será um dia reunido a nossa alma e será um corpo perfeito, transformado, para habitar com o Senhor no novo céu e na nova terra que o Senhor mesmo está preparando para aqueles que o amam. Nos dê a graça, Deus, de viver cada dia conforme a nossa vocação, viver para Cristo, viver em Cristo, servindo ao nosso Senhor, servindo a sua igreja, usando os nossos dons para edificar, dando testemunho do Evangelho, proclamando a tua mensagem com nossas palavras, com a nossa vida, e cada dia nos preparando para esse momento em que o Senhor há de nos tomar para si. Não permitas que o medo, o desespero, a angústia, a indiferença tome conta do nosso coração, Senhor, mas que os nossos olhos estejam em Ti, na Tua palavra, nas Suas promessas, e que tenhamos o mesmo anseio do apóstolo Paulo, partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Rogamos a Ti, Senhor, que traga refrigério às famílias enlutadas que têm perdido seus entes queridos nestes dias, para essa enfermidade. Rogamos a Ti, ó Deus, que muitas pessoas que estão no leito de morte ainda têm tempo para se arrepender dos seus pecados, como aquele ladrão que na última hora se humilhou diante de Ti. Rogamos a Ti, Senhor, que muitos sejam conduzidos à fé e ao arrependimento antes da sua morte, porque morrer fora de Cristo, como nós vimos aqui, é seguir para a perdição. Que cada um que nos ouve possa meditar nesta realidade e viver preparando-se para a eternidade. Consola a tua igreja, especialmente aqueles que estão mais idosos, para que eles possam se apegar a Ti e às Tuas promessas e saber que a vida deles está segura em Tuas mãos. Nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o amor de Deus, o nosso Pai, e o consolo do Espírito Santo seja com cada um dos irmãos, hoje e sempre. Amém.